Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Neste Chester News eu quero falar da questão internacional, de política internacional de Taiwan. Eu escrevi um artigo para o blog, né, Chester News, eu vou pôr o link na descrição do vídeo. Lá tem as fontes das informações, tudo certinho. E eu queria falar sobre não se está certo, se os Estados Unidos está certo em tentar provocar a independência de Taiwan, se a China está certa em se defender né, de reunificar, segundo a visão deles, reunificar Taiwan, inclusive a força. Minha questão não é entrar no mérito de Estados Unidos ou tomar um lado, nada disso. O que eu quero ver é a gente tentar uma probabilidade se a guerra pode acontecer ou não de Taiwan e quais seriam as consequências para o Brasil. Isso que é o meu objetivo do artigo. Eu sei que para a China, Taiwan é uma questão sensível. Eu também não abordei a questão de tecnologia, dos chips, tem essa questão tecnológica envolvida, mas eu também eu parti mais da questão estratégica. O que o Brasil deve fazer em relação a esse confronto, né? Se existe ou não uma nova Guerra Fria, né? Tá tendo um evento de Davos, né? Tá tendo alguns analistas internacionais chamam de desglobalização, ou seja, estão sendo usados termos da Guerra Fria de você escolher um lado, ou Estados Unidos ou China, né? O Trump que começou com esse confronto mais forte com a China, e o Biden parece que tem continuado essa política que é estratégica, né? Então, assim, algumas empresas foram barradas na China. Depois da guerra da Ucrânia, a Rússia tentaram boicotar a Rússia com sanções econômicas e a China deu apoio para a Rússia. Então, assim, o meu objetivo do artigo, aliás, todos os objetivos dos meus artigos é tentar fazer cenários ali de questões relevantes para o país em várias áreas, né? Inclusive na geopolítica. Eu, na minha opinião, acho que pode ter realmente um aprofundamento da Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China. Antes a Guerra Fria era entre Estados Unidos e União Soviética, né? Agora parece que é entre Estados Unidos, China e Rússia, e a OTAN, né? Estados Unidos e Europa, e os euro-americanos contra os russos chineses. E inclusive o Hugo Chávez aqui da Venezuela disse que falou com Lula para criar um bloco aí regional alinhado à Rússia. Essa questão que eu abordo no meu artigo Chester News. A minha opinião é que o Brasil pode ser afetado. O Brasil sempre teve o que eles chamam de pragmatismo, né? De você falar com todos, não ser aliado de ninguém e fazer comércio com todo, levar o interesse nacional primeiro, né? Tipo, igual, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro que foi na Rússia tentar trazer os fertilizantes para manter a agricultura. Então, o Brasil nunca teve uma diplomacia de valores, assim, tipo, e nem de aliados, de você aderir a um bloco. Mesmo no auge da Guerra Fria, o Brasil tentou manter ali uma neutralidade. Só que o que eu abordo nesse artigo é que, igual no filme Top Gun, a pista pode ser pequena para o Brasil continuar fazendo isso. Inclusive o novo governo Lula, né, ele lembra do mundo de 20 anos atrás. Ele tem que entender que o cenário hoje talvez não tenha tipo, a OMC não tem mais a abrangência que tinha na época do Lula. Os BRICS estão em outro patamar. A Índia já se deslocou um pouco dos BRICS, né? A Rússia e China aumentaram a aliança entre eles dois e se distanciaram um pouco do Brasil e da Índia. Então o Lula, né, a nova administração Lula 3 vai enfrentar um mundo bem diferente aí na área internacional. O anti-americanismo que o PT tinha, por exemplo, contra os Estados Unidos, a Europa, não era visto como uma ameaça. Mas agora, por exemplo, se o Lula adotar um tom na política interna mesmo, anti-americana, aquela coisa antiga, talvez dessa vez pode trazer algumas consequências aí. Por quê? No meu outro artigo, Chester News, está lá, se alguém quiser ler, eu falo que o Brasil tinha que escolher a longo prazo ou se aliar à OTAN ou aos BRICS. Por quê? Porque esses dois polos têm, por exemplo, armas nucleares. Se o Brasil entra na OTAN, ele poderia ter um reforço da defesa com armas nucleares da OTAN. Ou se alinhar a China, por exemplo, e a Rússia e trazer armas nucleares da China e Rússia. Isso traria consequências imprevisíveis, é óbvio que, né, se o Brasil se alia a China e a Rússia, eles estão na Ásia, por exemplo. O Brasil é mais culturalmente próximo dos Estados Unidos e Europa, e vai que, por exemplo, a Rússia e a China tenta rifar o Brasil. Aí a gente está muito perto dos europeus e dos americanos,
tanto culturalmente como geograficamente. Então, assim, a gente tem como escolher o lado dos BRICS, por exemplo, levando em conta essas questões culturais e geográficas, geopolíticas, porque o Brasil é muito perto dos Estados Unidos. Imagina a gente, por exemplo, trazendo armas nucleares da Rússia e China para o Brasil. Não, a gente escolheu ficar do lado da China e Rússia igual o Maduro da Venezuela propôs. Só de ter mísseis em Cuba gerou uma super crise. Porque, por exemplo, os Estados Unidos pode querer interferir na Ásia lá, mandando tropas para Taiwan. Os Estados Unidos aceitaria tropas chinesas e russas, bases militares russas e chinesas dos BRICS? A gente tem que entender porque os BRICS começaram com um grupo econômico, mas está se caminhando ali. O Putin já propôs que tivesse uma aliança militar entre os BRICS, agora o Maduro da Venezuela propõe também. O problema é que você adensando assim essas questões internacionais, quem não gosta de política internacional não entende, mas, por exemplo, a Coreia do Sul, ela era pior que o Brasil, eles se industrializaram, tal, tem a parte econômica, mas um dos fatores da Coreia do Sul ter dado muito certo na economia é ser aliada dos Estados Unidos, a Austrália também, né? Então é isso, a gente tem que tomar cuidado com a política externa, porque ela parece uma coisa invisível, que não tem muito, mas ela é crucial ali, porque se o tempo fecha entre Estados Unidos e China, talvez o Brasil não consiga mais fazer isso que historicamente fez, de tentar ser um país meio ONU ali, né, de ser amigo de todo mundo, não apostar só no carisma, no soft power do Brasil eternamente. Isso não pode não ser mais possível. Eu prefiro que o Brasil seja neutro, né? O brasileiro não gosta de guerra, somos um país geralmente de refugiados, pessoas que abominam guerra, extremismo na sua maioria, mas realmente o mundo ele pode ficar de uma forma que vão ter duas globalizações ali. Uma globalização dos aliados dos Estados Unidos, Europa, e outra globalização da Rússia e China. O que pode acontecer não é uma desglobalização, mas tem um circuito, duas globalizações fechadas ali. Rússia, China e Brasil ali, se entrar nos BRICS, escolher o lado de fazendo comércio, e Estados Unidos, Rússia e China, e inclusive com sanções econômicas com empresas aí de um lado e do outro. Então a gente tem que realmente ver se compensa economicamente, militarmente, culturalmente, geograficamente, todos os fatores, né? Política externa é uma coisa complexa, você não pode ver assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu gosto daquilo, não gosto. A política externa ela é complexa, ela não é uma coisa só. Geralmente quando você leva, a economia também, né? Os países, por exemplo, para ser rico são vários fatores. Se fosse fácil acabar com a pobreza, vários países, inclusive é difícil. Desculpa, uma pessoa ser rica, uma empresa durar muitos anos, um país ser rico. A riqueza é uma exceção praticamente no mundo, nos países, nas empresas, nas famílias. Então, assim, se fosse fácil, todos os países seriam ricos. E não é, a questão é complexa, inclusive nessa questão de alianças aí pode mudar o futuro aí dos países. E é isso, eu vou deixar o Chester News escrito no artigo, se quem quiser checar as fontes que eu cito. E tudo de bom a todos aí. Se quiser dar um curtir para ajudar a subir o vídeo nas buscas, e se inscreva no canal aí para ter as melhores análises do canal Chester News Estratégico. Um abraço a todos.